A coisa mais idiota que você pode fazer é querer criar as coisas do zero. Você pode ser um cara muito bom na teoria e não dá conta de executar aquilo na prática. Então você tem muito conhecimento, mas não tem habilidade, saca? Então você pode ter um mundo na sua cabeça, mas se as pessoas não estão conectadas com esse valor que você tanto se dá, é como se não tivesse. Por isso que eu falei no começo do episódio, meu objetivo aqui é trazer fundamento pra vocês. Não quero trazer o hackzinho da dica, do botão. Fundamento, cara. Marca é aquilo que tá realmente pintado no coração e na cabeça das pessoas. O cara realmente botar uma milha no bolso é chão, tá? E isso eu vejo que a maioria das pessoas erra nisso. A maioria. Durante os últimos meses eu entrevistei exatamente 23 milionários e desafiei eles a recomeçarem do completo zero, sem usar seu nome, networking, sua cara, apenas com conhecimento adquirido. E isso rendeu vários episódios do nosso Plano do Milhão, que é o quadro que a gente tem aqui no Vacas Gordas. São entrevistas de 1h30, 2 horas, 3 horas e até quase 4 horas. E nesse episódio especial aqui eu pedi para o nosso time selecionar somente aquele filezinho com os principais insights, os mais aplicáveis, para que você consiga aplicar cada vez mais rápido aí na sua vida, nos seus negócios e colher os resultados rápido. Então aproveita e bom episódio. Porque tem um princípio pra galera que foda de pesquisa. A coisa mais idiota que você pode fazer é querer criar as coisas do zero. Fala mais sobre isso. Quando você quer criar as coisas do zero, você está partindo do pressuposto que você é um gênio, que você está tendo uma solução que ninguém nunca pensou, e você vai errar pra caralho, mano. Porque se você fosse gênio, você tava com muito dinheiro na sua conta, já não tava fudido. Velho. A maior probabilidade é que você esteja errado, inclusive. 99% das vezes você vai estar errado. Exato. E quando você estiver certo, talvez você não vai ter competência para executar a parada da forma correta. Então, assim, se você tem pouco de... Cara, isso aqui é muito importante, você que tá me escutando. Se você tem pouco dinheiro, se você tem recurso realmente limitado, escasso, a coisa mais importante que você tem que fazer é aprender com o dinheiro dos outros. Total. Então, se você... Às vezes você pode até ficar os 3 primeiros meses trabalhando para alguém para aprender, enfim, antes de dar esse passo. Mas você quer começar já no primeiro mês, com a inteligência que você tem, que é o nosso caso aqui, Sim. eu usaria a primeira semana de fazer pesquisa, de conhecer o mercado que eu vou entrar. Então, se eu vou realmente fazer tráfego, que eu vou fazer, então eu escolheria qual é o nicho que eu vou atuar, qual é o ultra nicho que eu vou segmentar. E aí eu focaria, por exemplo, em nichos de quem tem alto poder aquisitivo, orçamento para isso, e está acostumado a gastar. Por exemplo, se eu fosse focar em pessoa física, focaria em médicos. Legal. Focaria em médicos. Porque médico tem dinheiro. Porque médico tem dinheiro, porque médico ganha bem, porque médico tem um mercado gigantesco, não explorado. Médico é muito amador do ponto de gestão de empresa. Porque o médico, ele se forma médico, está acostumado a fazer plantão, na cabeça dele é plantão, vai ganhar seus 20, 30 conto ali, mas ele não vira empresário, ele demora para virar empresário. Então tem muito mercado ali. Eu diria que 90% nem vira nunca, né? Ou nem vira, exatamente. Por exemplo, médico é um bom mercado. Eu tenho um grande amigo, cara, que focou em ser uma agência de restaurante. Legal. É um ótimo nicho também, restaurante. De tráfego. De tráfego para restaurante. Para restaurante. É. O cara se especializou. Exatamente. E faz todo sentido, porque restaurante é até mais fácil você mensurar o retorno das campanhas. Então, mas eu prefiro ainda médico do que restaurante. Eu acho que médico tem mais poder ali para trabalhar. Até uma consulta, o cara vai vender tipo R$500 a consulta. Para montar um funilzinho. Eu acho que médico é mais fácil de mensurar o retorno, porque eu começo a gerar lead, começa a bater lead no direct do cara, a secretária faz uma venda, pô, bateu a venda, eu amarro essa venda, posso amarrar uma comissão ali na frente. Legal. Então, algumas empresas dá para começar a pensar, mas, por exemplo, empresas muito grandes, você não vai conseguir entrar. Empresas muito pequenas, estão muito apertadas de grana, não vai ter orçamento para isso. O cara, geralmente, ele é o dono, ele quer fazer tudo. Ele não vai querer te pagar R$3.000, vai achar você caro. Vamos pensar o seguinte, que o desenvolvimento pessoal é a chave de tudo, porque se eu tiver que desenvolver, né, a pessoa ela tem que fechar essa conta. E nossa capacidade está ligada em 4 variáveis. Tá? A primeira delas é o quanto comprometido você é e quão bons são seus valores. Um cara de maus valores, ele ganha hoje, e quanto melhor ele é hábil em enganar os outros, mais difícil fica fazer a próxima venda. Um cara desengajado, não precisa explicar. Tá? O segundo componente é o nosso nível de conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade são ligeiramente diferentes. Você pode ser um cara muito bom na teoria e não dá conta de executar aquilo na prática. Então você tem muito conhecimento, mas não tem habilidade, saca? As duas coisas têm que vir juntas. Terceiro, o quão equilibrado emocionalmente você é. Não adianta nada você ser um gênio e morder a orelha do coleguinha. Você está entendendo? Nós todos precisamos uns dos outros para poder fazer as coisas funcionarem, tá? Eu costumo brincar que é assim, se eu posso
caminhar e eu pego na sua mão, aqui é uma coisa. Se eu pego aqui agora, o próximo alvo é pegar no cotovelo, até um ponto que nossos dois braços se tornam uma ponte intransponível para qualquer pessoa. Nós estamos ligados. Sua palavra vale aço. E se você conseguir fazer isso, você vai ter um nível de aderência das pessoas, um nível de conexão difícil de bater. Né? Namar fez garantir isso na base do chumbo, tá certo? Eu acho que a gente pode garantir isso na base do ouro, tá certo? Muito bem, por último, a cognição. Existe muita bagunça com relação à cognição, porque o pessoal não sabe identificar exatamente o que é isso. Então, quando a gente fala em inteligência, o povo faz uma zona com esse trem violenta, tá? O que é inteligência para você? A inteligência, tal como a define usualmente os métodos de medição de inteligência, é a habilidade de uma pessoa de resolver um problema dado. Ok? Te dou um problema de matemática, você resolve esse problema de matemática, eu digo que você é inteligente. É assim que a gente faz um teste de QI, por exemplo. Tá? Perfeito. Se eu pegar um cara motricialmente, quer dizer, uma pessoa que é um esportista famoso, por exemplo, né? Um Pelé, um Maradona, eu também vou dizer que aquilo é uma forma de inteligência, você entende? Eu dou uma bola e falo assim, chuta lá naquele gol lá. Aí o cara resolve o problema. Precisão ali, ele vai calcular o ângulo ali. Então esse cara é inteligente. Ele é inteligente motoramente falando. Motoramente. Tá? Legal. Então existe um cara chamado Paul Denison que estudou 7 dimensões da inteligência e ele mostrou que a inteligência tem vários aspectos. Isso é bem conhecido como teoria matricial da inteligência. Tá? Qual que é o problema? Isso não resolve nada. Porque dizer que uma pessoa é inteligente ajuda pouco, já que é muito fácil medir isso. Todo mundo que medir vai enxergar um resultado mais ou menos parecido, mas essa é uma métrica pós-mortem, se é o que eu posso dizer assim. Você olha um retrovisor e fala assim, aquele cara é inteligente. Tá? Para nós não adianta muito, você está entendendo? Porque o que importa para nós é daqui para frente. Então o que importa é o seu potencial. Se você olhar para trás, para sua infância, por exemplo, você era uma anta. Você, em determinado momento você não dava conta nem de trocar sua fralda. Entendeu? Então olhar para trás, né, depois que o cara já atingiu um resultado, ele já foi precificado na capacidade dele. Tá? E isso vale, inclusive, para nós no passado. Como eu disse, meu problema era, eu não sabia que eu era tão bom. E quando que você descobriu que você era bom? Pois é, só tem um jeito de saber, quando você atinge o resultado. Ou seja, você tem que arriscar e tentar. Tem que ter coragem. Então aí que a cognição entra. Tá? Porque a cognição, ela está atrelada à inteligência, mas ela não é inteligência. Ou seja, existe uma correlação entre as duas coisas, claro. Uma pessoa muito cognitiva naturalmente tenderá a ser inteligente, tá? Mas eu conheço muitos caras que são brilhantes do ponto de vista cognitivo e são disléxicos. O cara não dá conta nem de ler, tá? Então a cognição, ela é uma dimensão muito acima da inteligência, muito mais abrangente. A cognição pode ser definida da seguinte forma. Ela é a capacidade de ser criativo e perceptivo bastante para definir o problema a ser resolvido e resolvê-lo. Perfeito. Então, a cognição tem muito mais a ver com a pergunta que nós fazemos do que com a resposta que a gente obtém. Por exemplo, você vai ter gênios cognitivos, como, por exemplo, Steve Jobs, que era disléxico. E tinha um verbo que eles falavam na época, que fulano, quando encontrava o Steve Jobs no elevador, ele era estivado, que o Steve Jobs cagava na cabeça do sujeito, interpelava o sujeito, pressionava o sujeito, tá? E era capaz de contratar gente muito inteligente. Por exemplo, dizem que uma vez o Steve Jobs, por exemplo, recebeu num protótipo da Apple um tablet. Caceta, um tablet desse tamanho assim. E aí ele olhou para aquele trem e falou assim, era o iPad, né? Seria o iPad. Mas ao invés dele liberar isso como um tablet, ele virou para os engenheiros e falou assim, vocês conseguem botar um chip de telefone nesse trem e reduzir ele um pouquinho para mim? Legal, isso aí. Aí os engenheiros deram para ele um protótipo pequeno, com um chip de telefone lá dentro, ele atravessou a rua, foi lá na TIT e falou assim, eu tenho, você não tem, entendeu? E revolucionou a indústria da telefonia quando o BlackBerry era o rei. E o iPhone mudou a indústria.
depois soltou o iPad. Você tá entendendo? Sim. São 4 pilares, tá, que eu trabalho da minha metodologia. Tema, depois vem o título, depois a thumbnail e por último o conteúdo. E você precisa seguir essa ordem. O que você está fazendo aqui é primeiro, e a maioria das pessoas fazem isso, primeiro grava o conteúdo, para depois tentar, cara, como que a gente vai empacotar isso daqui de uma forma atraente, fazendo o título e a thumbnail, que isso meio que vai trazer o tema. Eu faço o caminho inverso. Primeiro eu faço uma pesquisa para ver o que performa bem de tema. Aí eu defino meu tema com base em algumas variáveis. Depois disso eu crio o título, depois a thumbnail, para depois o conteúdo. Caraca, entendi. Pô, legal, isso é bem game changer. Isso é bem diferente do que a gente faz aqui. A gente está fazendo exatamente o contrário. Que é fazer o conteúdo, depois... Tentar empacotar isso. O tema, acho que talvez a gente comece pelo tema sim, porque o tema é sempre monotemático, né? O canal. Sim, mas você consegue ser mais específico, no sentido, se você sabe da minha história que eu consegui fazer 1 milhão com 10 anos de idade, esse vai ser o tema. Tá. É que tem um macro e tem um micro. Você tá falando do microtema. Do micro do vídeo, exato. Do vídeo. Qual que é o tema do vídeo e não do canal. Entendi. Tá, então nesse caso o que a gente está fazendo? A gente está gerando conteúdo para poder identificar um tema, para criar a headline, para depois criar a thumb. Exatamente. E na verdade não. Exato. Na verdade, isso deveria ser a última coisa. Isso. Então primeiro o tema, Isso. depois a headline, Isso. depois a thumb, Isso. depois o conteúdo. Exato. Aí eu vou trazer um parêntese, que é do padrão. No negócio, lembra que negócio, tipo, a pessoa fala, pô, primeiro cria o produto para depois vender? Porra, mas se você cria o produto primeiro, você vai vender e às vezes não tem demanda. Então, primeiro você faz uma pesquisa de mercado, vê o que está vendendo, que é a minha pesquisa de tema, vê o que está performando... Faz muito sentido isso. Vendo o que está performando ou não, tá? Depois eu vendo, que no caso seria o tema, tá? Para depois, digamos, criar o produto de uma certa forma, tá? Numa linha macro geral. Nossa, cara, quando você colocou essa analogia do negócio, pra mim é tão óbvio. Porque eu tô acostumado a fazer desse jeito. Só que aqui é igual. Por isso que eu falei no começo do episódio, meu objetivo aqui é trazer fundamento pra vocês. Não quero trazer o hackzinho da dica, do botão. Fundamento, cara. Quando você tem um fundamento... E aí, cara, VSL, você não vê um monte de coisa de VSL que você faz, que você pode aplicar agora, de open loop. Total. A mesma coisa. É o mesmo fundamento, tá? Então, sabe aquele negócio? Pô, tem esse produto e não tá vendendo, e agora você tem que tentar empacotar aquele produto, às vezes, num nicho que não tem demanda. É diferente de você tentar empacotar um mecanismo, etc., de um produto, mas de um nicho que tem demanda. Aí, tudo bem. Entende? Top. Cara, vamos lá. Vamos construir junto isso aqui. Tá. Como é que você enxerga o tema desse nosso papo aqui? De novo, cara. Eu não faço isso. É a primeira coisa. Eu não faço isso. Não? Não. Eu entro no YouTube. Eu vejo, tipo assim, ó... Tá, então, entendi. Tá, você vai pesquisar... Eu não tiro da minha cabeça, Bruno. Saquei. Você vai pesquisar... E como é que você pesquisa isso, então? Tá. Eu vou... primeiro, o processo... Putz, como que eu posso encaixar aqui melhor no seu caso? Eu vou listar vários canais que vem na minha cabeça agora, né? Tem canais de cortes, por exemplo, de pessoal lá em Balneário, tem o canal Como Eu Faço, tem tipo de entrevistas, e vou ver o que o cara tá perguntando e por que chama a atenção das pessoas e o que tá na headline. Então, por exemplo, tem um cara chamado João Curri. Já vi e aí tem o canal dele, eu vi alguns padrões, por exemplo, ele coloca uma coisa que é uma contradição, né? Então a entrevista é o João Vlogs, e aí fala, tipo, como ficar rico, e o João Vlogs tá na thumbnail, não aposte. Aí você fica, porra, mas o João Vlog fez a Blaze e tal, e como não aposte. Ou do Kaique Genosvesg lá, tipo assim, um menino novo, aí tá escrito não estude, tá numa Ferrari. Então isso gera uma curiosidade. Então eu pensaria cara, como que eu posso trazer isso aqui pro podcast, mas desde que seja coerente com o conteúdo. Então eu veria um pouco esses padrões. O podcast da QIFI também. Qual que são padrões? Geralmente, fez 50 milhões em um ano, ou alguma coisa nesse sentido. Então eu tentaria ver um tema de, sei lá, um tema que performa muito bem. Fiz tantos milhões em tanto tempo. Então
Então esse seria meu tema, possivelmente, que eu ia trazer aqui pro podcast. No meu caso, que é de YouTube, eu tentaria encontrar alguma coisa, tipo, como ele... o seu é dinheiro, né? Como ir de 0 a 1 milhão vendendo consultoria em 1 ano, alguma coisa nesse sentido. É que no freestyle minha copy tá Sim, horrível, sim, mas mas essa é você uma nem ideia. mencionaria, tipo, YouTube, conteúdo e tal, talvez para buscar essa galera. Porque no final, ao meu ver, é tudo make money, né? É tudo make money. Sim. A galera que quer saber como bombar um canal no YouTube ou como usar o YouTube como mecanismo para ganhar dinheiro, Sim. é make money, é a Sim, mesma coisa. sim. Então o que você está ensinando aqui é basicamente o seguinte, às vezes a pessoa não tem nenhum know-how em YouTube, ela pode criar um negócio, um canal no YouTube e organicamente Sim. crescendo tal e fazer 1 milhão. Sim. Sim. Que é exatamente o seu plano do 1 milhão. Sim, é que tem 2 caminhos do plano do 1 milhão aí desse canal de YouTube. Tem o caminho do branding, que você cria conteúdo, etc. Não necessariamente, às vezes vai demorar para você fazer um dinheiro, mas esse é o que geralmente você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas tem um outro caminho que é o que eu gosto, inicial, se você está começando, que é você trabalhar como afiliado. Então você ranqueia um vídeo, você às vezes não está construindo um brand seu, você está fazendo vários vídeos, tipo, transferir inglês é bom ou não? Avaliação honesta. Tal curso de inglês é bom ou não? Ou tal outra coisa. E aí você tem um link de afiliado vendendo. Tá? Aquilo ali vai te dar um combustível, tipo assim, cara, tô ganhando uma grana, isso aqui é real, e aí te dá um fôlego para você comprar uma câmera nova, você às vezes mudar de casa, tipo assim, uma casa de 5 mil de aluguel, enfim, alguma coisa nesse sentido, para depois você construir um brand. Entendeu? Mas os 2 caminhos são muito válidos, os 2 caminhos dão muito certo. Pro cara realmente botar 1 milha no bolso, é chão, tá? Fala sobre isso. É chão. Fala sobre isso. Vamos fazer conta. Vamos lá. Vamos lá. Você faz R$1 milhão hoje no digital. Tá? Imagina que você tem uma empresa. R$1 milhão. Vamos colocar simples nacional? Sei lá, sim. simples. Vamos botar o imposto de 10%. Já foi 10%. Produto ruim para começar, 10% de reembolso. Agressivo. Reembolso ruim pra caralho. 10%. 10% das pessoas vão bater e falar assim, mentiroso, picareta, quero meu dinheiro de volta. Beleza, tá na garantia. Já foi 20% embora. Aí você pega gateway de pagamento, Hotmart, etc. Vai mais 10. Porque você não é ninguém. Você tem taxa cara, você não consegue negociar. Já foi 30 embora, tá? Aí você vai colocar tráfego. Sei lá, 20%. Se for bom, né? Se for bom. Então, assim, trabalha com uma margem de 50%. Nossa, eu acho uma margem maravilhosa. Maravilhosa. 50% acho até irreal. Irreal. Tá, vamos trabalhar com margem de... 30. 30, super ok. 30. Uma margem maravilhosa, 30%. Então você fatura 1 milhão para sobrar 300. É igual o camarão grandão que você compra quando você Tira a descongela. cabeça, tira o rabo. Aí você descongela e murcha lá, fica aquela coisa triste lá. É isso aí. Então você fatura 1 milhão, vai sobrar 300 e você é coprodutor. Você é um coprodutor inexperiente, você não tem valor de mercado. Você vai ganhar 10% do resultado. Isso aí. E aí, sobrou quanto? 30 pau. 30 pau. Quando que você vai fazer 1 milhão? Em 12 meses fazendo o lançamento. Se você fizer 12 milhões no primeiro ano, vai sobrar 360 mil do seu bolso. Pois é, aí de novo bate a importância do modelo de negócio. Do modelo de negócio. Então, porque... E de saber fazer a porra da conta. Exato. Né? E aí as pessoas gastam o faturamento da plataforma, esquecem de pagar esse monte de coisa. Aí, meu amigo, não queira arrumar problema com a receita. Pague seus fucking impostos em dia. É verdade. Mas a conta que eu faço é essa, cara. Você quer realmente botar 1 milhão no seu bolso para você gastar, comprar seu Porsche, seu carro, morar na casa melhor, gastar dinheiro, ter um estilo de vida bacana? Você tem que ter 1 milhão de habilidades, que é o quê? Se manter no médio prazo fazendo dinheiro. E isso que é o difícil. Por quê? No médio prazo vai sobrando, você consegue acumular o seu 1 milhão no bolso. Porque, faturei 1 milhão. Legal, mas não... Beleza, você vai conseguir fazer uma viagem pra Argentina ali, talvez, tirar onda. Eu notei bastante que o modelo de aquisição de serviços é muito similar em todas as áreas de serviço de saúde. Né? Se você for olhar, odonto, cara, mesma coisa, avaliação gratuita. Espaço laser, sessão gratuita. Quiropraxia, cara, espaço laser é listado na bolsa. Qual que é o funil deles? É isso. Você ganhou uma sessão de axilas e não sei o que lá. Aí beleza, você vai lá,
achando que ganhou de graça, tanto faz o quê. Agora, pô, você vai ficar sem pelo só no lado Nem do corpo, ferrando. agora você vai ter que ajustar. Aí vai lá e te vende o pacote. Ó, se você me indicar fulano, você ganha mais 2 áreas. Aí você indica, cria um funil de indicação. E é isso, hein, cara, a empresa vende sei lá quanto, centenas de milhões, né? Não sei exatamente, mas acho que o valor de mercado passa de bi. Sim. E a mesma coisa, né? O cara basicamente está experimentando. Então, acho que para serviço faz muito sentido, principalmente na área de saúde. Então, galera que tiver serviço na área de saúde, está pensando em empreender nesse ramo, esse tipo de funil, ele funciona bastante, né? Avaliação gratuita ali. Sim. É mais para conectar, né? E a pessoa poder experimentar um pouco do seu serviço. Então, até se você consegue pegar pessoas um pouco mais relevantes ali, sei lá, não necessariamente precisa ser alguém super famoso, mas alguém ali que tem um network legal, que vai te conectar, já vai, às vezes é sem querer que você conectou com um cara super legal que te apresentou para alguém, ou algo do tipo, e você começa a ter uma clientela ali que vai ficar fiel ao seu trabalho, porque vão se conectar com você. Esse aí é o direto, né? Tipo, e aí depois a gente pode ir entrando no lance de escala, né? Que é o grande ponto. Sabe o que eu vejo que é muito comum nessa galera da área da saúde, até que tenta ter clínica, empreender, etc e tal? Eles não gostam de fazer esse funil de free trial, né? De teste grátis ali, avaliação grátis, porque eles acham que está desvalorizando o seu trabalho. Sim. Então a galera pensa, não, eu estudei 5 anos aqui na faculdade, eu fiz não sei o que, a pós-graduação, eu vou atender de graça, e aí ele fica com a porra do consultório vazio, as moscas, né, e não atende ninguém, não Cara, cresce. que eu falei, eu comecei cobrando 50 conto uma hora de massagem. Nem existia esse preço sobre uma hora de sessão, sabe? Quando eu comecei a colocar quiro junto com massagem, eu continuei cobrando 50 reais. Fazia massagem no cara, ajustava ele e fazia massagem nele de novo. Ele ficava 1 hora comigo. E, cara, você acha que esse cara não volta? Se eu dobrei o meu preço uns meses depois, o cara não acalmou nada. Então, deixa eu lá. A pior cagada que tem é o profissional que quer tentar se valorizar demais. Né? Ele acha que porque ele estudou muito, ele tem que cobrar caro e ele não pode atender ninguém barato. Cara, eu não vi um milionário aqui, que sentou aqui, que tinha esse tipo de mentalidade, né? Mas as pessoas não te conhecem, não sabem quem você é, o que você faz. Então você pode ter um mundo na sua cabeça, mas se as pessoas não estão conectadas com esse valor que você tanto se dá, é como se não tivesse, né? Elas não têm essa percepção. Então ela precisa ser criada essa percepção. E eu acredito que a melhor forma de ela ter essa percepção é entrando em contato na prática com aquilo que você sabe. Então, vídeos é uma forma, fazer a pessoa experimentar seu serviço é outra, e por aí vai. Tem que ser desapegado, né, desse tipo de coisa, mas eu sinto que os caras que se dão melhor, assim, ganham mais dinheiro, são os caras mais desapegados de ego, de grana, dessas coisas. Tipo, cara, vai fazendo, tipo, vai gerando valor pro próximo que o valor vai vir de volta, cara. É isso. Eu pensava exatamente isso, tipo, mano, quero que meu próximo paciente saia melhor. Tinha vez que eu tava cansadão, assim, mano, quebrado. E aí eu ouvia na recepção a recepcionista perguntando pro paciente, e aí, como é que foi? Cara, mano, nossa, ele tirou a dor com a mão, velho, a parada tava foda e não sei o quê. E aí aquilo ali me dava tesão, sabe? Eu falava, o próximo vai ser melhor ainda, tá ligado? Então eu ficava muito nessa mentalidade. Esse era um do meu grande motor, assim, né? A pessoa ela tá pronta para receber a oferta de ascensão quando ela teve a primeira vitória do produto front-end dela. Porque um dos desafios do front-end é entregar essa primeira vitória, esse quick win para ela ascender para o próximo produto. Porque se ela não tivesse a primeira vitória, a pessoa, beleza, o cara me prometeu X e eu não consegui X, agora ele está me prometendo Y? Não, deixa eu buscar o X primeiro, depois eu vejo o Y. Então, entendeu? Então, às vezes não é nem um funil o desafio, é montar esse front-end, ter todas as características corretas para ele ascender para outro produto. E isso eu vejo que a maioria das pessoas erra nisso, maioria. Porque o produto ele não tem uma vitória rápida, às vezes ele faz um recorte, faz um produto Frankenstein, ele não faz a área de membros totalmente desenhada para fazer ascensão. Ah, não, beleza, vou pegar um front-end, deixa eu pegar aqui 2 bônus que eu dava, deixa eu colocar aqui dentro. É um produto que não dá início à jornada, um produto que não vai ter uma vitória rápida,
é um produto que não tem consumo rápido. Em 2018 eu trabalhava num produto de inglês e a gente tinha um produto que chamava Inglês para Sobrevivência. O produto começou com umas 40 e poucas aulas. A gente foi diminuindo. O último, quando eu saí no projeto, bem no final de 2018, porque eu comecei a lançar o Ryan em dezembro de 2018, eu saí para lançar o Ryan, né? Nesse projeto. A gente fez 2 milhões em 2018 com esse projeto. Mas eu tinha uma porcentagem como coprodutor, né? Então 2 milhões é o projeto num todo e eu tinha minha porcentagem. E daí quando eu saí tinha 10 aulas do projeto, se não me engano. Porque a ideia era Inglês para Sobrevivência. Tu aprender tuas primeiras palavras para tu ir para um aeroporto, para tu viajar para fora do país e conseguir falar tuas primeiras palavras. Então vitória rápida. Então consegui dar um good morning, cara, teve tua primeira vitória, porque tu não sabia nada antes. Agora, dá início a uma jornada. Dá início a eu querer ficar nativo, eu querer aprender a falar inglês, etc. Daí tinha um produto de back-end que era o inglês Minervip. E vocês ofereciam em que momento? O Comercial? opção imediata era terrível na época. A gente estava falando de 2018 que comercial no marketing não era normal. Então, eu oferecia no upsell imediato, eu era um cara, eu não entendia muito de upsell, eu oferecia, taxa de conversão era abaixo de 2% na época, que eu saí de um produto de 77 para 997, e a nossa estratégia principal era e-mail, funcionava muito bem ainda, ainda funciona, mas na época funcionava mais. A gente fazia tipo um webinário gravado e mandava para a lista de e-mail, toda semana. Então a gente mudava só o hook, só o tema, mas a parte da oferta era a mesma. Então, o que é marca, né? A marca é aquilo que está realmente fincado no coração e na cabeça das pessoas. Quando a gente, por exemplo, compra um iPhone, a gente não compra o iPhone somente pelos skills ali tecnológicos dele, mas muito pelo que ele significa. E a gente usa acessórios, marcas, a gente contrata, a gente compra coisas porque a gente quer significar. Então, a gente pega esse significado emprestado. Então, se eu quero dizer que eu me preocupo com o design, que eu sou cool, que eu vou usar um iPhone. Então, a marca, ela vem justamente para endossar isso quando a gente compra um produto. Então, marca é o ponto de mais valor de um negócio. A marca, ela serve, na verdade, para trazer equity, né? Ela não serve só para ficar bonito. Ela faz as pessoas pagarem mais caro, quererem comprar, faz as pessoas desejarem, e ela traz essa percepção de valor. Cria essa diferenciação. Legal. E não necessariamente com coisas mais caras. Por exemplo, Bic é uma super marca. A gente tem uma Bic ali, não tem? Uma Bic ali, a gente sabe que é Bic. Entendeu? Então, o que isso significa, né? Como é que não é uma caneta qualquer, é uma Bic. E tem também a Montblanc, que já tem um outro significado, Outro posicionamento. Legal. Então, não necessariamente uma marca ela precisa comunicar algo sofisticado, ou então algo tipo de pertencimento, porque você falou bastante assim, imagino eu, por exemplo, aqui tem uma Bic, é a caneta mais simples do mundo. Ninguém quer pertencer à tribo da Bic, mas provavelmente quer pertencer à tribo da Montblanc. Compra a Montblanc porque quer pertencer àquela tribo. Então, qual que é essa diferenciação que você enxerga entre a tribo da Bic, se é que ela existe, e a tribo da Montblanc? Então, a tribo da Montblanc, as pessoas usam para mostrar que possuem dinheiro, que possuem poder aquisitivo, que possuem aquele status. A da Bic já é aquela pessoa que quer algo mais básico, que quer algo básico bem feito, entendeu? Então, tinham, sei lá, 10 canetas ali. Por que você escolheu a Bic? Por que a pessoa que comprou essa caneta escolheu a Bic? Então, tem também um significado ali por trás. Não necessariamente esse significado é status, mas é assim, é boa, funciona, é isso que eu preciso no momento. Então, a mesma coisa, as Havaianas, por exemplo. A gente tem as Havaianas, que qualquer faixa de renda vai utilizar. Para mim é o case mais absurdo de branding que existe. Cara, da classe F à classe A, AAA, usa. Exatamente. É surreal. Como é que você explica esse case? Dá pra explicar? É o significado, porque o significado nem sempre vai imprimir status, mas vai imprimir, às vezes, um conforto. É um estilo, é cool, porque é o minimalismo, sabe? Eu posso estar com uma bolsa da Chanel, mas eu vou estar com uma Havaiana que eu vou representar que eu sou cool. Entendi. Porque foi feita a comunicação de forma intencional para significar isso na nossa mente.